Nesta análise, vamos explorar os mecanismos fisiológicos que determinam a carga mínima eficaz para o treinamento de força. Para isso, usaremos como base um estudo de Colosio e colaboradores para entender o que de fato ocorre no ambiente intramuscular quando ele é submetido a diferentes intensidades de esforço. Essa é uma das questões centrais na ciência do treinamento de força. Qual é a carga mínima que efetivamente desencadeia as adaptações desejadas, como a hipertrofia muscular? É um debate fundamental que esta análise busca aprofundar, ao dissecar as respostas fisiológicas a um amplo espectro de cargas. Para organizar nossa discussão, seguiremos 5 etapas. Começaremos com o dilema da carga. Em seguida, vamos detalhar o desenho do estudo em questão. Depois, analisar as respostas fisiológicas observadas, investigar a fadiga e o conceito de limiar crítico e, por fim, discutir as implicações práticas para o treinamento. Vamos iniciar, então, estabelecendo o contexto. Esta primeira sessão aborda o paradigma clássico do treinamento de força e as questões mais recentes que têm desafiado as recomendações tradicionais. A premissa clássica é que o treinamento com cargas altas, algo na faixa de 60% a 80% de uma repetição máxima, é o ideal para a hipertrofia. Entretanto, um corpo crescente de evidências vem demonstrando que o treinamento com cargas baixas, desde que levado até a falha, pode gerar resultados semelhantes, surgindo como uma alternativa bastante viável. No centro dessa discussão está a tensão mecânica. Ela é, fundamentalmente, a força física imposta diretamente sobre as fibras musculares, sendo considerada o principal estímulo para o processo de hipertrofia. O raciocínio clássico é que essa tensão é maximizada com o uso de cargas externas elevadas. Como complemento à tensão mecânica, temos o estresse metabólico. Ele é o resultado do acúmulo de subprodutos do metabolismo energético, como o lactato, dentro do músculo durante o exercício. Este fator é particularmente proeminente no treino com baixa carga e alto volume e atua como um estímulo adicional e significativo para a adaptação muscular. Com o cenário estabelecido, podemos agora analisar a metodologia. Compreender o desenho experimental é crucial para interpretar corretamente os resultados e a validade das conclusões do estudo. O protocolo experimental foi bastante rigoroso. Participaram 12 indivíduos com experiência prévia em treinamento de força. Inicialmente, foi determinado o valor de uma repetição máxima, ou 1 RM de cada um. Depois, em 5 sessões distintas e randomizadas, eles realizaram séries de extensão de perna unilateral até a falha muscular voluntária, cada uma com uma intensidade diferente. As 5 condições de carga testadas cobriram um espectro muito amplo: 10%, 30%, 50%, 70% e 90% de 1 RM. Essa variedade permitiu uma comparação detalhada das respostas fisiológicas em domínios de intensidade, que vão do muito leve ao muito pesado. Para mapear as respostas fisiológicas, diversas variáveis foram monitoradas. A excitação muscular foi medida por eletromiografia. O metabolismo muscular local, especificamente a desoxigenação, foi avaliado por espectroscopia no infravermelho próximo, o NIRSE. A fadiga neuromuscular foi quantificada pela queda na contração voluntária máxima, ou CVM. E o estresse sistêmico foi aferido pela frequência cardíaca e pela concentração de lactato sanguíneo. Agora, chegamos à parte central, os resultados. Esta seção detalha os principais achados do estudo, revelando como o organismo respondeu a cada uma das diferentes condições de treinamento. Um dos achados mais relevantes está no metabolismo muscular local. O que vemos aqui é a desoxihemoglobina, um indicador do consumo de oxigênio pelo músculo. O ponto a ser observado é que, no momento da falha, todas as cargas a partir de 30% de 1 RM levaram a um nível de perturbação metabólica praticamente idêntico e muito elevado. Já a condição de 10%, que não levou à falha, resultou em uma perturbação muito menor. Em contraste direto com a resposta metabólica, a excitação muscular medida pela EMG mostrou um comportamento distinto. Não houve convergência para um platô comum. Pelo contrário, a ativação neural aumentou de forma linear e progressiva com o aumento da carga. Isso significa que cargas mais pesadas sempre demandaram um maior comando do sistema nervoso central, mesmo no ponto de falha. De forma interessante, os marcadores de esforço sistêmico corroboraram os achados do metabolismo local.
Tanto a frequência cardíaca quanto o lactato sanguíneo atingiram níveis elevados e muito semelhante entre as condições de 30% a 90% de um RM. Isso reforça a ideia de que, acima de um certo limiar, o estresse fisiológico geral se torna máximo independentemente da carga externa utilizada. Para interpretar esses dados, vamos introduzir agora dois conceitos-chave: a fadiga neuromuscular e a carga crítica. Eles nos ajudarão a definir a fronteira entre o exercício que é fisiologicamente sustentável e aquele que não é. Ao analisar a fadiga, medida pela perda de força máxima pós-exercício, um padrão interessante se revela. As cargas de 30% e 50% de um RM foram as que induziram a maior queda na capacidade de produção de força. A interpretação é que a combinação de um estresse metabólico máximo com alto volume de repetições, característica dessas intensidades, é o que gera um maior nível de fadiga neuromuscular. O conceito de carga crítica nos oferece um arcabouço teórico para entender esses resultados. A carga crítica representa o limiar de intensidade que separa o exercício sustentável daquele que levará inevitavelmente à exaustão. Acima desse limiar, a fadiga se acumula de forma previsível. Abaixo dele, teoricamente, um estado de equilíbrio fisiológico pode ser mantido. No estudo, a carga crítica média foi calculada em 31,7% de um RM. Esse valor é notavelmente próximo do limiar de 30% que observamos nas respostas metabólicas, o ponto onde o comportamento fisiológico mudou de forma drástica e a falha muscular se tornou a norma. Este esquema integra os conceitos que discutimos. A carga de 10% está no domínio sustentável. A de 30%, por sua vez, está na zona de transição, em torno da carga crítica. E as cargas de 50% em diante estão inequivocamente no domínio insustentável, levando à falha com um número progressivamente menor de repetições. Finalmente, a questão prática. O que tudo isso significa para a prescrição do treinamento? Vamos agora traduzir esses achados científicos em conclusões aplicáveis. As conclusões são pontuais. Primeiro, existe um limiar de estresse metabólico para a falha, localizado em torno de 30% de RM. Segundo, cargas mais pesadas, ainda que atinjam o mesmo estresse metabólico, continuam exigindo mais do sistema nervoso. Terceiro, as cargas entre 30% e 50% parecem ser as que geram maior fadiga neuromuscular. E, por fim, o fator que limita o desempenho parece ser a perturbação metabólica e não a capacidade de ativação neural. Em suma, a grande mensagem deste estudo é que, para cargas acima do limiar crítico, o que força a interrupção do exercício não é uma falha do sistema nervoso em enviar o sinal, mas sim a incapacidade do músculo em responder a ele, devido a um ambiente metabólico severamente comprometido. A falha é, portanto, de origem predominantemente periférica. Se gostou desse conteúdo, se inscreva para ficar por dentro das novidades da ciência do exercício físico. Até o próximo vídeo!